Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso querido solar. Nós vamos dar início ao nosso encontro de estudos dessa noite, como sempre o fazemos, com a nossa rogativa, na qual se mistura um agradecimento a Deus por tanta bondade, por tanto amor em nossa existência, mas também com as nossas rogativas do amparo, da misericórdia divina, que são sempre indispensáveis para todos nós. Então, nós vamos, portanto, iniciar com as nossas preces. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores, que tanto nos amparam e protegem, elevamos, Mestre amado, nesse instante, os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amado, inicialmente em agradecimento pela oportunidade, alegria de estarmos aqui no nosso querido solar. Rogamos ao Senhor, Mestre, nesse instante, que a bondade e misericórdia divina também se faça presente conosco, nos amparando a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, nos trazendo bênçãos de paz, de harmonia, de saúde para o corpo e para o espírito, ajudando-nos, Mestre, dentro das necessidades que trazemos ainda conosco. Rogamos ao Senhor, Mestre amado, o vosso amparo, a nossa assistência, para que não nos falte a inspiração, a assistência direta do alto, na leitura e nos comentários da noite, bem como também no entendimento desse tema tão consolador que iremos estudar hoje, que nos ensina sobre a fé. Que a bondade divina se derrame também nos nossos lares, abençoe e ampare, Mestre, aos nossos entes queridos, aos nossos vizinhos, colegas, companheiros de trabalho, enfim, Mestre, a toda a coletividade brasileira, a toda a coletividade terrestre, de maneira que construamos cada um com a sua tarefa, a fraternidade e o amor no convívio com aqueles que estão à nossa volta. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos no nosso estudo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. E nesse capítulo, o nosso item de estudo é o item de número 7, que tem como subtítulo A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E conjugado ao nosso tema, nós temos a pergunta de número 466, 466, do Livro dos Espíritos, que está contida na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo de número 9, que tem por título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós vamos, portanto, passar a palavra ao nosso estimado amigo Jonei, para que ele inicie os comentários da noite. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, o item de número 7
trata do desenvolvimento por parte do codificador do tema a fé religiosa, condição da fé inabalável. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que ele apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas da criatura humana, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Nós temos agora a questão 466 do Livro dos Espíritos,
perguntado o seguinte aos espíritos superiores: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraes desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-los. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E conclui ainda aqui o codificador numa nota logo a seguir essa resposta: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Bom, meus irmãos, nós vimos aí, pela leitura que nós fizemos aqui desse item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como da resposta dada a Kardec pelos espíritos superiores, que a fé raciocinada, ela é fundamental para que nós possamos viver errando menos. Como todos sabemos, somos espíritos imperfeitos ainda, muito propensos às quedas cotidianas, aos equívocos da vida, por força das tendências que nós cultivamos ao longo de muitas existências que tivemos no passado. O advento de uma fé raciocinada, que nasceu a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a lógica do amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, é que fez com que nós tivéssemos material de reflexão suficiente para que nós pudéssemos contrapor com novas ideias, com novos ideais, com novos sentimentos, aquelas experiências ruins que nós carregamos até então em nossas vidas e que vêm de um passado muito longínquo, em que nós, por não entendermos as realidades superiores da vida, nós insistimos em praticar determinados erros, especialmente aqueles que decorrem do orgulho e do egoísmo, que são assim a gênese de todos os nossos fracassos anteriores nas vidas que passaram e são ainda as razões fundamentais dos fracassos que ainda incorremos na vida que passa. Na criatura humana, e aí nós lembramos de Paulo, numa de suas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, e com ela eu gostaria de iniciar o meu estudo, em que Paulo dizia o seguinte para a humanidade, se dirigindo aos Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é a fé que nos propele, que nos impele para podermos acreditar em algo superior que nos faça bem, que nos emule, que nos incentive a mudar o nosso comportamento. E isso desde sempre, desde que a civilização se iniciou, ainda que nos seus rudimentos,
era necessário crer em alguma coisa. E nós vamos encontrar essa fé rudimentar sobre criaturas ou fenômenos superiores às concepções triviais da civilização da Terra então iniciante, como fator de incentivador para que as criaturas pudessem de alguma maneira se conter. Então Deus se utiliza desse instrumento desde os pródromos, desde o início da civilização humana, né? E na criatura humana a fé sempre foi um sentimento inato de seus destinos futuros. Era um freio que era engendrado pelo Pai para que as criaturas temessem de alguma forma o que lhes poderia ocorrer. Naquele tempo nós vivíamos em busca fundamentalmente do alimento e da proteção contra os inimigos naturais, né? De um mundo completamente primitivo. E aí a gente cria nos deuses, no trovão, nos fenômenos da natureza, isso tudo para que nós pudéssemos então no futuro termos aquilo que nos é importante para a nossa sobrevivência. A fé desde sempre significa a consciência de que a criatura tem nas inúmeras possibilidades em latência lá dentro do seu íntimo, né? E que pode fazer surgir e pode fazer desabrochar determinadas atitudes em busca de algum progresso, em busca de alguma mudança. Aliás, dizem que nós temos muitas certezas nessa vida, né? Certezas que a ciência já nos proporcionou, certeza que a história já nos proporcionou, de que a sociologia já nos proporcionou, mas uma dessas certezas é a certeza da mudança. Então a fé era exatamente um gatilho que existia dentro do mundo íntimo das criaturas humanas para fazer com que elas de alguma maneira pudessem mudar, pudessem transformar, até que elas pudessem um dia ou tivessem um dia atingido a posição de civilização, quando então a fé se transformou por força da misericórdia de Deus na figura do governador do nosso mundo, que encaminhou emissários celestiais para promover a transformação do nosso planeta, infundindo nas criaturas humanas uma compreensão superior a respeito do que fossem esses fenômenos sobrenaturais que impeliam as criaturas naturalmente a crer numa divindade superior. E nós vamos ver o ápice dessa construção civilizatória, né, que foi realizada no Oriente por Confúcio, por Lao Tse, por tantos outros, né, que foi realizado por Siddhartha Gautama Buda, que foi realizada por tantos emissários de Jesus e que teve como ápice a missão do primeiro legislador, que foi Moisés, e que sobe ao Monte Sinai e traz ao mundo uma concepção superior a respeito das realidades universais, fundamentada de maneira absoluta na existência de Deus e de suas infinitas perfeições, né? Muito bem, os espíritos comunicantes nessa mensagem, porque mesmo nos comentários do codificador nós vamos encontrar a presença dos espíritos da falange da verdade, porque Allan Kardec escrevia sob efeito da mediunidade de inspiração, né? Nós vamos encontrar os espíritos protetores nos ensinando que até os dias de hoje a fé tem sido vista apenas pelo seu lado religioso. As pessoas, até então, até o advento da doutrina espírita, por não compreenderem no âmago as lições do Cristo, e aí a razão do Cristo nos informar, nos encaminharia aquele que viria
explicar aquilo que não pudera ser dito, né? E consequentemente, na figura da doutrina espírita, esse consolador abençoado de toda a humanidade, que começa a se espargir por todo mundo então conhecido, nós vamos verificar que até então nós confundíamos fé com religião, até o advento do Consolador prometido. Jesus demonstrou, através dos seus milagres, entre aspas, né, que na realidade eram fenômenos que ele produziu, o quanto a fé pode operar a partir da manipulação dos fatos e dos fenômenos da natureza. Então Jesus multiplicou pães numa manipulação das leis da natureza que a humanidade um dia haverá de compreender, né? Ainda não pode fazê-lo, porque a nossa ciência não chegou a tal ponto. Ele transformou a água em vinho. Hoje a ciência já explica que se você muda o número atômico de uma determinada propriedade, essa propriedade se transforma em outra, né? Agora, como fazer isso? É que um dia nós ainda vamos entender. Jesus curou os paralíticos, ele devolveu a vista aos cegos, ele limpou os leprosos, ele revitalizou as pessoas tidas como mortas, né? Ele expulsou demônios, ele caminhou sobre as águas, ele acalmou o mar em fúria. Todos esses fenômenos foram produzidos, conforme nós já compreendemos, por alguém que atingiu a culminância das virtudes e do conhecimento. Ou seja, Jesus, há 4 bilhões de anos atrás, aproximadamente, já era um espírito tido como um espírito crístico, ou seja, daquelas falanges de entidades que conhecem muito de perto os fenômenos divinos. Jesus ajudou a plasmar o nosso planeta há bilhões de anos atrás, e ele já era um espírito dessa magnitude, né? Então, por uma ação de uma poderosíssima vontade, o Cristo então manipulou todas essas energias, partículas, todas essas ondas, e promoveu esses fenômenos que aos poucos a humanidade vai parar, vai não apenas admirar, mas também, na medida em que ela evoluir espiritual e tecnologicamente, vai também compreender e vai finalmente entender. Não se trata de milagres, mas sim um conhecimento superior a respeito daquilo que hoje são os mistérios da natureza. Então, meus irmãos, como compreender a fé na sua acepção mais elevada? Aí nós então nos utilizamos da chave da interpretação espírita para tudo aquilo que aconteceu na humanidade, inclusive a vinda insuperável e inigualável do governador do nosso orbe, o nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina espírita então vem e nos auxilia de maneira definitiva a compreender o porquê da crença, a raciocinar, a refletir de maneira lógica a razão da crença, e nos mostra que não basta, como nós vimos aqui na lição, que não basta apenas aceitar pura e simplesmente, é fundamental compreendermos o porquê da aceitação. Mas por que a doutrina espírita nos faz refletir e compreender essa aceitação? Porque é um momento evolutivo em que nós nos encontramos. Nós precisamos, primeiro, no momento evolutivo em que nos encontramos, compreender as razões das coisas, dos fatos, dos fenômenos. Nós ainda não somos capazes de sentir em toda a plenitude uma fé de cunho superior. Nós não atingimos ainda essa possibilidade. Então é preciso que a fé, no momento evolutivo em que a humanidade se encontre, fale primeiro a nossa razão, para depois despertar o nosso sentimento. E eu gostaria de trazer aqui a exemplo a lição da noite de hoje, em que nós vamos encontrar o Espírito, o Allan Kardec, dizendo o seguinte: em certas pessoas a fé parece de algum modo inata,
Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Ou seja, para aqueles irmãos que, mesmo não tendo às vezes acesso a uma cultura extensa do ponto de vista dos bancos escolares e acadêmicos, aqueles irmãos que aceitam a fé de maneira natural, é porque já aceitavam em vidas passadas. Eles já transpuseram degraus que nós ainda não transpusemos. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, repete aqui Kardec, é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, como eu, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatária dessas pessoas. As primeiras, as que já caminharam, as que já amadureceram, já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não for concluída nessa existência, será, ou seja, ficará em outra. Então, meus irmãos, de vez em quando a gente ouve assim, nas situações da vida, né? E eu me lembro muito dos nossos irmãos queridos, né? Lá do sertão, do Nordeste brasileiro, no semiárido, lá do Ceará, no semiárido do Piauí, no semiárido do Rio Grande do Norte, quando a seca castiga às vezes por 4, 5, 6, 10 meses, e os irmãos têm que às vezes sair de suas casas para poderem buscar a proteção das autoridades governamentais para poder alimentar. Quando eles mais não conseguem usar a enxada nas suas roças de mandioca ou de milho, porque a água do céu não lhes foi farta o suficiente para lhes proporcionar o pão, muitas vezes nós vimos esses irmãos serem entrevistados e eles dizerem assim: não, se Deus quiser, o que vem vai ser diferente. Nós vamos sair, mas nós vamos voltar, porque a chuva virá de voltar e nós vamos voltar para o nosso rincão. Às vezes encontramos nas catástrofes das grandes cidades irmãos que perdem tudo por causa de uma tempestade, perdem sua casinha, perdem às vezes os filhos, perdem parentes queridos, e quando entrevistados ainda são capazes de dizer: se Deus quis assim, vamos compreender os seus desígnios. E aí nós vamos perguntar, no alto da nossa imaginária sabedoria, onde que esses irmãos encontram uma resignação dessa monta, desse jaz? Onde que eles buscam essa resignação para poderem justificar as suas dores, os seus sofrimentos a partir da compreensão da ação divina? É evidente, meus irmãos, que é nisso aqui que Kardec nos explicou. São irmãos que já possuem uma resignação fincada numa fé profunda dentro dos seus corações, que foi talhada, que foi forjada em vidas anteriores, em que eles aprenderam a crer, mesmo sem compreender totalmente. Mas isso então é próprio de criaturas muito humildes, que não conhecem muitas vezes os seus direitos, como alguns infelizmente ainda teimam em interpretar esses fatos da vida. E aí, meus irmãos, nós trazemos aqui como exemplo os próprios cristãos, os próprios personagens da cristandade nascente. E nós vamos encontrar que entre eles a fé, como nos ensina Jesus, é a mãe de todas as virtudes. E essa frase, inclusive, está aqui no item 11 desse mesmo capítulo que nós estamos a estudar nessa noite. E nós temos, uma ocasião, eu vi uma palestra do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, em que ele fez, falando sobre a fé, ele me disse algo que eu fui compreender um pouco depois, né? E trago aqui para dividir com
vocês. Ele disse o seguinte, que a fé não é apenas acreditar, não é apenas crer, não é apenas, inclusive, racionalizar, como a doutrina espírita nos ensina. A fé é muito mais do que isso. A fé significa uma concepção de entrega, de entregar-se, de se jogar para cumprir aquele objetivo, de compreender e seguir agindo em prol daquele conhecimento que nós já aceitamos como necessário para a nossa própria transformação. A fé, segundo ele, é colocar-se inteiramente à disposição, é fazer aquilo que Paulo de Tarso fez. O que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Aí, quando ele compreendeu que o Cristo desejava algo dele, Jesus lhe disse o que fazer, ele seguiu, aceitou e se entregou completamente à tarefa que lhe caberia, como vaso escolhido que foi por Jesus para disseminar o cristianismo no mundo inteiro. Então, uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, é apenas acreditar, é envolver-se, o que é diferente. Eu acredito, por exemplo, na doutrina espírita, mas eu posso, um belo dia, parar de frequentar a doutrina espírita e nunca mais aparecer no centro espírita, nunca mais abrir o livro dos espíritos, nunca mais abrir o evangelho. E, no entanto, eu acredito, acho legal, acho gosto de determinadas lições, digo até que sou espírita, mas não passa disso. Eu acreditei, mas não me comprometi, não me entreguei. Eu acredito na importância da caridade, posso acreditar, posso ter certeza que a caridade é importante, mas não adianta nada se eu não praticá-la, se eu não me entregar de fato para praticar a caridade. Então, ter fé é se entregar absolutamente, é se comprometer com aquele pensamento, com aquele entendimento que a gente já esposou. Ter fé é entregar-se, às vezes, mesmo sem compreender. Mas como que pode a gente ter fé mesmo sem compreender? Então, meus irmãos, nós vamos trazer aqui dois exemplos que eu considero dos maiores da cristandade. Acho que o maior da cristandade é o exemplo de Maria, a Santíssima. Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38, ele nos conta a história belíssima da anunciação da vinda de Jesus pelo anjo Gabriel, a Maria Santíssima. E aí, eu repito aqui, Lucas 1 a 38. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria não compreendeu, está em Lucas 1:28. Maria não compreendeu a princípio, pois que ela estava noiva de José, não tinha ainda nem casado, e ela não entendeu aquele chamamento. E aí o anjo conclui: um Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria, então, passa a crer na profundidade do que lhe estava sendo dito, mesmo não entendendo como que isso se daria. E aí o que ela faz? Ela responde para o enviado de Jesus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então Maria, mesmo não compreendendo a grandeza do que ele esperava naquele momento, porque é evidente que se tratava de um espírito preparado para aquela missão, mas naquele momento ela não compreendeu o que a missão significava em toda a sua amplitude, mas ela não quis saber, ela se entregou, ela se comprometeu, ela não titubeou, como a gente costuma dizer aqui no dia a dia: faça-se em mim
a vontade do Senhor. Foi o que ela respondeu. Então, imagina que o anjo Gabriel, evidentemente, que ele trouxe a sua mensagem dizendo aquilo que importava para a missão que estava por vir e que seria entregue inicialmente àquela criatura superior que era Maria de Nazaré. É evidente que ele não precisava dizer a ela os detalhes de como que se daria a missão do Cristo. Ele falou o que era importante, o que era necessário que ela soubesse, né? E também não era hora para que ela soubesse como que ia acontecer, o que o Cristo ia fazer, o que ele ia passar, os seus penares, a incompreensão das pessoas. Não era necessário que ela soubesse aquilo naquele momento. E aquilo que era necessário que ela soubesse, ela mesmo sem compreender, aceitou e se entregou, né? E foi o que o anjo lhe pediu naquele instante, em nome do Senhor, a entrega. E foi o que ela deu, sem titubear, né? Da mesma forma, nós vamos encontrar Jacó lá no Velho Testamento, em que Deus lhe conclama: sai daqueles que fazem parte da tua vida, da tua parentela, e vai para a terra. Jacó poderia perguntar: mas que terra? Eu não tenho nem mapa. Que terra é essa que eu vou? Mas ele não titubeou, né? Primeiro você sai, se entrega aos desígnios de Deus, e só depois eu te mostrarei que terra é essa. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Jacó foi. Também não titubeou, se entregou à vontade do Senhor, e nós vamos ter aí um símbolo quebrantável da fé nessa criatura bíblica que faz parte da compreensão da fé da humanidade, especialmente no nosso caso, da cristandade, pelos seus exemplos magníficos de crer, pela sua entrega aos objetivos que lhe foram traçados por Jesus na condição de governador do nosso mundo. Então, meus irmãos, nós vamos verificar, voltando aqui a Maria Santíssima, no instante da crucificação, ela corajosamente ao lado do seu filho, né, Jesus, com o coração absolutamente triturado de sofrimento. E aí nós fazemos uma comparação. E onde estavam os apóstolos? Exceto João, o evangelista, que estava ali ao lado dela. Os demais, todos acreditavam. Todos ficaram maravilhados quando Jesus confundia os doutores da lei, quando ele fez promoveu todos aqueles fenômenos extraordinários, quando ele entrou triunfante em Jerusalém, quando promoveu os ensinamentos na beira do lago, nas praias, nos caminhos, nos montes, né? Pedro emprestou sua casa durante 3 anos para que servisse para que o Cristo se servisse dela para descansar, mas também para ensinar as suas lições à humanidade inteira. E no entanto, até aquele instante eles acreditaram, mas não se comprometeram, não se entregaram a ponto de darem sua própria vida em prol daquela criatura tão amada naquele momento. Mas depois eles passaram por tudo que passaram, não apenas compreenderam a fé que o Cristo lhes ensinou e viveu com eles, mas também se comprometeram ao ponto de todos darem a sua vida, com exceção de João, que teve a sua missão abençoada ao lado de Maria, a Santíssima, né? Então, meus irmãos, e aí, depois que eles compreenderam e se entregaram, eles também, como nos mostra o evangelista Lucas, no Atos dos Apóstolos, eles também promoveram maravilhas em nome do Senhor, né? Bom, meus irmãos, eu termino aqui a minha participação, já até passando um pouquinho do tempo, pedindo desculpas aí para o Lucas, mas ele vai perdoar que eu te olhei dele, e que até porque esse menino tem um coração diferente. Eu vou ler aqui uma página que não é grande, do livro Jesus no Lar, que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, para o estudo a respeito da fé. Chama-se A Fé Vitoriosa, é de Neio Lúcio e psicografada pelo nosso
inesquecível e amado Francisco Cândido Xavier. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros a uma resistência organizada. Então vocês estão vendo aqui que Ney Lúcio traz lá do mundo espiritual registros que dão conta de que os próprios discípulos queriam se tornar criaturas sectárias, fanáticas, e combater os fariseus de maneira até organizada, violenta. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez, porque se manifestasse justificada expectativa em torno do apólogo, ou dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Qualquer semelhança com o que ocorre hoje com determinados religiosos não é mera coincidência, né? Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força a preponderância individual dos pontos de vista. Ou seja, todos queriam ter a preponderância do ponto de vista. O exclusivismo religioso, aquela fé que exclui os outros irmãos, né? Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultou por trás de um compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para com seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam a floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões da sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e concluiu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesmo, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno, da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza de Deus que Deus lhe empresta. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, a fé que não instrui, a fé que não consola, não passa de escura vaidade no coração. Pesado silêncio,
desceu sobre todos. André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem da luz. E Jesus nos abençoe. Desculpa, Lucas, passar um pouquinho para o seu tempo. Tá bem, meus caros amigos e irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Nos nossos estudos de hoje sobre a fé, nós gostaríamos de começar os comentários lendo um caso em torno da vida do Chico. São sempre casos simples, agradáveis de compreender e que nos falam muito ao coração. Esse caso, meus irmãos, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O título dele é o seguinte: A Medicação pela Fé. A moça abatida num acesso de tosse chegaram a Luiz Gonzaga com a receita médica. Luiz Gonzaga, para os irmãos que não sabem, era o nome do centro espírita que o Chico fundou junto com seu irmão José Xavier aqui em Pedro Leopoldo, pertinho da gente. Então chegou uma moça lá com a receita médica e ela estava bem abatida, bem enfraquecida. Estava tuberculose. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. Então, a tuberculose já estava até no estágio avançado, indicando ali que teria poucos dias, poucos meses, talvez, pela frente. O doutor indicara remédios. Entretanto, Chico disse a doente: o médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Mas não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me os copos? O médico respondeu com boa vontade: minha filha, hoje eu não tenho. E meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer? Estou desesperado. Chico pensou e lhe disse: você peça à nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve tomar o medicamento? De manhã e à noite. Então, você vai pegar essa receita, você vai cortar em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa em sua casa e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. Talvez, meus irmãos, se a gente escutasse isso aqui hoje em dia, nesses tempos nossos de comunicação fácil, de mídias sociais, que a gente grava um vídeo, escreve um negócio, publica, o mundo inteiro tem acesso, isso aqui seria algo de quê? Talvez do ridículo das pessoas. Onde já se viu pegar uma receita médica, cortar em 60 pedacinhos de papel, tomar com água para curar a tuberculose? Então tá. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. É você? Disse o médico. Sim, Chico, sou eu. Eu pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus e passar os 2 a oração. Então, meus irmãos, a fé é uma força poderosa de que alguns de nós têm algum desenvolvimento, mas ainda, sem dúvida alguma, vez ou outra hesita, mas de cuja força nós ainda não conhecemos. Será que Jesus teria utilizado de uma hipérbole, de uma figura de linguagem exagerada, quando disse, junto dos discípulos, diante de um pai que estava desesperado porque o filho era obsidiado, caía na água, caía no fogo, não se curava, os discípulos
moravam com ele, ninguém ajudava aquele pai com o filho naquele estado de um processo obsessivo ali fortíssimo de subjugação. Aí Jesus fala: traga aqui o menino. Afastou os obsessores, o menino voltou à perfeita condição de saúde. E eles perguntaram: mestre, mas como o senhor consegue e a gente não? Olha, isso é por causa da sua incredulidade. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de mover montanhas. A gente acha que isso é uma figura de linguagem, mas não, meus irmãos. É uma força poderosa que a gente precisa aprender a desenvolver. No último parágrafo, no último item desse capítulo, o Espírito Protetor, que ditou uma mensagem em Paris, em 1863, falou assim com a gente: ó, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, bem convencidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, ou milagres, ou algo sobrenatural. E que, no entanto, nada mais é do que o desenvolvimento das faculdades humanas. Então vejam, meus irmãos, a força que a gente traz conosco é desconhecida, é pouco desenvolvida. E Kardec, com acento, comenta no nosso item de hoje que, de fato, quando ele fala conosco, que em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Quantas pessoas que talvez a gente já conviveu e que, mesmo não tendo, por exemplo, a cultura intelectual, uma bagagem de estudos, ou mesmo uma frequentação religiosa, mas trazem consigo uma certeza da presença de Deus e tem consigo também uma força poderosa, que a gente fala: meu Deus, de onde essa pessoa traz essa fé? Agora, o que é mais interessante, Kardec fala com a gente: a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não adianta a gente chegar perto dela e falar: eu queria ter a fé que você tinha, e você tem. Ela não tem como ensinar, passar isso para mim. Por quê, meus irmãos? Isso é aquisição da alma. Isso é uma bagagem que o Espírito traz com ele, fruto de um desenvolvimento que vem lá de trás. E que em alguns já atingiu determinados pontos, determinadas culminâncias, e em outros, às vezes, está tão atrasado ao ponto de, por exemplo, às vezes se expressar como o ateísmo, ou a pessoa que se diz também agnóstica, que chega ao ponto de negar e de não aceitar a existência de Deus. Então, o seguinte, é o que Kardec nos fala. Em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. E aí a gente se vale aqui do exemplo que o Ney nos trouxe, por exemplo, no que diz respeito à Mãe Santíssima. Quando foi trazida para ela a missão, o trabalho que estava reservado, ela simplesmente responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Ou Paulo, quando caiu aos pés do Cristo, nas portas de Damasco, com o orgulho vencido, a vaidade vencida, depois de muito sofrer, vira para o Cristo, naquilo que Emmanuel comenta como a primeira profissão de fé cristã dele, vira e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus fala assim com ele: entre em Damasco, que lá te será dito o que convém fazer. Não falou quem queria procurar, por quanto tempo queria ficar sem, como é que seria a vida dele daqui por diante, mas ele acreditou e entregou-se. Maria entregou-se à mensagem do anjo Gabriel também, para aceitar, trazer o bebê mais lindo, o filho mais lindo que o mundo já viu, foi nosso Senhor, e que hoje é a luz da nossa vida, ilumina os nossos passos, ilumina a nossa caminhada. Então, meus irmãos, essa força poderosa, quando a gente lida com alguém que já traz ela consigo, não é que Deus criou ela com mais fé do que a gente, é porque ela fez outros progressos antes. Progresso esse que também está ao nosso alcance. E é nesse ponto que a doutrina vem
já que ela não se prescreve, ela não se transmite, a pessoa não tem como passar a fé dela para mim, qual o caminho para a gente poder então desenvolver-se e fazer com que essa luz interior, essa certeza interna, que nos dá uma força poderosa de vencer qualquer dificuldade, se desenvolva em nós? Força essa que Kardec ainda comenta assim com a gente o seguinte, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, meus irmãos, diante dessa aquisição valiosíssima para qualquer um de nós, qual o caminho? E aí vem a doutrina e nos fala. Para isso, é necessário que a gente busque o quê? Conforme Kardec, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então nós vamos, para que a gente desenvolva em nós isso que alguns irmãos nossos já trazem consigo, porque fizeram esse trabalho lá atrás, porque estudaram, enfim, situações que viveram em encarnações passadas, estudos feitos no mundo espiritual, bagagem trazida de outros planos da evolução divina, de outros planetas, de outras moradas da casa do Pai. Qual que é o caminho para nós? A compreensão. E aí, meus irmãos, é que a gente vê, por exemplo, que a nossa primeira obra, que é o alicerce da doutrina, é uma obra de pergunta e resposta. Todas essas perguntas que talvez nós faríamos se nos dedicássemos a estudar de verdade aquilo que a gente precisa para compreender todas as situações que nos dizem respeito à vida. Nessa obra, a primeira pergunta, o que a gente tem? O que é Deus? Difícil, né, de responder. Talvez não para quem já leu aqui, que talvez se lembre da resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O conceito de Deus nosso, da doutrina espírita. E aí a gente tem, por exemplo, na pergunta de número 4, onde se encontra a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma, numa lei, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E, portanto, o que a ciência materialista chama como a mãe natureza, como as leis da natureza, ora, quanto mais nós estudamos, mais observamos a regência de leis do mundo natural. Quanto mais nós compreendemos a realidade, a natureza à nossa volta, nós vemos que existem leis para todos. Leis da alimentação animal, leis da reprodução animal, lei da gravidade, lei dos movimentos, leis que regem os cosmos, leis tão bonitas, tão complexas, tão dotadas de inteligência, algumas das quais a gente nem entende ainda. Ora, se o efeito, a lei que existe, é tão complexa, tão bela e tão inteligente, e o Criador delas é o acaso? O nada criou algo tão inteligente? Meu Deus, mas que acaso inteligente? Não, o Criador é o Pai, é a causa primeira. E, portanto, quanto mais estudamos, mais vemos a magnitude da criação divina e quão grandioso foi quem estabeleceu essas leis, essas diretrizes. E aí a gente vai compreendendo um pouco mais de Deus. Mas será que a gente chega ao ponto de conhecer exatamente o nosso Pai? Aí vem a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para tanto sentido. Então os Espíritos vêm e falam assim para a gente: meu amigo, ainda não. Vocês hoje têm uma ideia mais precisa do Criador, um pouco mais próximo da realidade, mas não da magnitude, da grandeza, da maravilha que é o nosso Criador, a causa primeira, a inteligência suprema. A gente faz algumas noções mais próximas,
do que a gente fazia há 2.000, há 3.000, há 10.000 anos atrás. Quando a gente achava que Deus, igual na história ali, há pouco no livro Jesus no Lar, Deus era o sol, ou era o trovão, ou era o raio. Hoje a gente tem uma visão mais próxima. E assim, meus irmãos, essas perguntas vão nos dando esclarecimentos que vão fazendo com que a gente caminhe para o seguinte sentido, para que a gente tenha certeza de que Deus está em tudo, em todos, o tempo todo, de que nada passa imune aos seus olhos, de que tudo é permissão divina, as nossas mazelas, as dores que nos visitam, as dificuldades que a gente vive, também aquilo de bom que nos chega à vida, que a gente assim o julga, tudo é permissão divina, em tudo a Deus, o tempo todo, em todo lugar. Deus é onipresente, Deus é onisciente, de tudo sabe, Deus é onipotente, tudo pode, Deus é amor, Deus é misericórdia. E aí, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos assimilando essa certeza, aí nós caminhamos para possuir a fé, essa força impressionante que a gente traz dentro de nós e que está, às vezes, um pouco mais, ou já um tanto mais desenvolvida, mas que certamente não atingimos nenhum de nós o seu ápice, a sua magnitude, toda a força que tem. Tem uma outra história do Chico que nós vamos nos utilizar aqui para concluir os nossos comentários, também nesse mesmo livro, Lindos Casos do Chico Xavier, intitulada Uma Lição sobre a Fé, mostrando para nós, meus irmãos, que a nossa fé não pode se basear numa criatura humana, por melhor que ela seja. E Emmanuel vai nos alertar isso aqui, porque a gente se decepciona. Além do que, nós devemos nos lembrar, por exemplo, em uma instituição como essa, em qualquer outra instituição espírita, ou mesmo nas outras escolas de fé, o que o Cristo nos disse que a gente não deve se esquecer? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E na condição de enfermos da alma, a gente se libera. Cada um de nós com uma enfermidade, com uma necessidade diferente. Então veja essa lição do Chico. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo asseverando desejar conhecer o Chico para melhor acertar seus problemas de fé. O médium, no entanto, empregado de uma repartição, porque ele era funcionário público, de uma fazenda aqui em Pedro Leopoldo, do Ministério da Agricultura, Fazenda Monteiro, não dispunha de tempo como deseja e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. Então ele estava viajando a trabalho. O visitante insistiu e insistiu. E como não podia ficar ali por muitos dias, voltou para casa, voltou para Santos, dizendo a vários amigos: duvido muito da mediunidade. Imagine meu caso com Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informo-me, sem rodeios, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude, e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Um dos companheiros de ideal escreve, aflito ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. Então alguém lá de Santos, conhecido daquele homem, escreveu uma carta para o Chico dizendo o que ele tinha acontecido. Não seria aconselhável procurar o queixoso e atendê-lo? O pobre homem parecia haver perdido a confiança no Espiritismo. O médico, muito preocupado, então o Chico ficou preocupado com aquela situação, e como ele era sempre muito atencioso com as cartas que recebia, com os pedidos que lhe procuravam, pediu o parecer de Emmanuel e o devotado orientador respondeu-lhe com serena precisão. Então o Chico recorreu à ajuda, à orientação de Emmanuel, e Emmanuel falou com ele: deixe esse caso para trás. Se a fé desse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis.
A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus. Porque somente confiando em Jesus e imitando os exemplos é que poderemos seguir para Deus. É por isso, meus irmãos, que essa casa estuda insistentemente, incansavelmente o Evangelho de Nosso Senhor. Ele é a base, o caminho, a verdade, a vida. Felicidade nossa de termos hoje o Evangelho de Jesus sob as luzes da doutrina, que nos permitem tudo compreender com clareza, sem erros, sem incoerências, num grande e belo conjunto de ideias coerentes e complementares entre si. Que Jesus nos ampare a todos. Meus caros amigos e irmãos, chegamos, portanto, ao fim do nosso singelo encontro de estudos, mas certamente sempre com as nossas almas, os nossos espíritos mais alimentados diante das necessidades, daquilo que nos espera no dia a dia, no cotidiano, e que essa casa sempre nos proporciona energias, forças, orientações novas, pelas quais nós somos muito agradecidos pela misericórdia divina em nossas vidas. Nós vamos, portanto, passar nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso estimado amigo, Jonei, que nos profita. Senhor Jesus, Mestre abençoado, querido amigo, nós elevamos os nossos pensamentos até vós, nos agradecendo pela oportunidade abençoada do estudo e do Evangelho de luzes e de bênçãos. Agradecemos, Jesus, a presença dos vossos emissários espirituais que militam nessa casa, alguns há muitas e muitas décadas. E rogamos, Senhor, que eles possam levar até Ti, colocando sobre os vossos pés os nossos agradecimentos, os nossos louvores e as nossas súplicas de paz, de entendimento, de esclarecimento, de saúde. Ampara-nos, Senhor, na nossa pequenez. Nesse dia em que aqui nos encontramos para estudar os vossos ensinos, sob a luz abençoada do vosso Consolador, nós pedimos que essas vibrações que nesse instante sentimos possam ser levados a todos aqui presentes e seus familiares, possam ser levados aos nossos irmãos desencarnados que se encontram em processo de aclimatação à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Que as vossas bênçãos, Senhor, recaiam sobre toda a humanidade, trazendo um pouco mais de luzes e de sabedoria para todos aqueles do nosso plano terrestre, a fim de que a lição inigualável do amor possa finalmente ganhar os corações de todos nós, criaturas ainda tão necessitadas. Abençoai, Jesus, os hospitais, abençoai aqueles nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas casas de tratamento mental. Amparai os nossos irmãos que vagueiam pelas ruas, em especial
especial as crianças, as mulheres. Que os vossos emissários, Senhor, possam estar junto deles, amparando-os e levando o lenitivo aos seus corações. Amparai ainda aqueles nossos irmãos que muitas vezes, morando em ricas vivendas, ainda penam e sofrem em razão de situações as mais diversas, e em especial por não terem encontrado no vosso Evangelho o caminho, a verdade e a vida. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do teu viver. Pai, não se esqueças de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Passamos a palavra ao nosso querido sobrinho, amigo Lucas, para que ele possa encerrar a nossa reunião desta noite. E para o gatilho, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado a nossa reunião de estudos na santa e bendita paz do Senhor. Teremos os passos, viu, meus irmãos? Basta que façamos a fila ali do lado de fora.